A família, pelos dois lados, lado do meu pai e lado da minha mãe, tem um pé na agricultura. E mais especificamente no café, que era, no passado, era a única cultura de expressão de comércio pesado e de valor agregado, né? O resto era basicamente subsistência, né? É. Agricultura, quando a gente fala em plantio de milho naquela época, frango, era tudo uma coisa em pequena escala e tal. E o Brasil até importava muita comida, por incrível que O pareça, a Brasil moçada nova, era um importador de comida, né? importador de comida, por incrível que pareça, né? Quer dizer, a Aham, moçada mais nova pode achar isso uma maluquice, mas é aham. só olhar os números aí, né? Então, meus avós trabalharam com café, tiveram experiências fortes de emoções com café, né? Passaram a crise de 29, que não foi brincadeira, né? Uma Aham. quebradeira geral. Para quem não sabe da história, o preço do café caiu tanto que um saco de café cheio de café valia 3 vezes o que valia o saco vazio. É. Para você ter uma ideia do que é isso, né? Então, em dinheiro de hoje, vamos dizer que vale o quê? R$ 7, R$ 10 um saco de café? Só o saco, né? O Só o saco de saco. ráfia valia Valia isso. valia E o o saco saco de cheio de café café. valia 3 vezes isso. Aham. E Ou hoje um seja, saco de café beneficiado vale o quê? R$ 2.000, uma R$ 2.000, coisa um e assim? 800, 2.200, né? É, É uma enfim, nessa variação aí. faixa aí, né? É. Então, você vê que a coisa foi séria mesmo. Aham. Mas eu vim de uma família, então, dos dois lados de fazendas, né? E num determinado momento eu pensava, né? Falei, olha, será que é isso que eu quero para a minha vida, né? Como é que eu vou me dirigir e tal? E ao mesmo tempo a gente tinha lá, como todo jovem tinha, uma certa divergência com pai e mãe, né? Quer dizer, então eu resolvi fazer administração de empresa, porque eu achava que meus pais e meus avós tinham vamos dizer, uma produtividade boa, a parte agronômica, digamos assim, de produção estava razoavelmente controlada, mas eu sentia que faltava gestão na coisa, né? Tá. E fui fazer administração de empresas também na Fundação Getúlio Vargas, que na época era uma boa escola, continua sendo Continua uma escola de sendo. nome, Sim. mas na época, pelo menos, era a escola de mais nome nessa área aí, justamente porque é uma coisa flexível, quer dizer, olha, se não der certo eu trabalhar com meu pai, eu teria uma condição de trabalhar achar um outro emprego aí no mercado de trabalho e tal. Então eu fui fazer GV e depois, na sequência, fui fazer um mestrado em economia agrícola nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida. Tá. E por que a Universidade da Flórida? É uma outra história também, quer dizer, na época meu pai estava com muito contato na Universidade da Flórida por causa de um trabalho de seleção genética, que a gente vai chegar nele também, que ele começou a fazer lá atrás, um negócio diferente que ninguém fazia, né, aqui. E eu fui visitá-lo recém-formado, ele estava na Universidade da Flórida. A Universidade da Flórida tinha feito uma parceria com o governo brasileiro, o Ministério da Agricultura, para qualificar profissionais que iam ocupar cargos no que acabou virando a Embrapa. Tá. Então, tinha um monte de pesquisadores brasileiros fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado em diversas áreas, agrícolas, zootecnia, veterinário, o que você Então quiser. o movimento embrionário da Da Embrapa estava Embrapa, ali. Embrapa. É. Aí eu aproveitei e embarquei nessa canoa, porque a Universidade da Flórida estava muito voltada para Brasil, falando de Aham. Brasil. E um professor americano, amigo nosso, me apresentou um professor que acabou sendo meu orientador, né? E aos 28 anos de idade, esse texano tinha 2 doutorados já, um em economia agrícola e outro em zootecnia. Ele era muito bom. Caramba. E deu liga, deu certo e eu acabei ficando lá. E aí depois voltei para cá para começar a me aproximar das fazendas, né? Uhum. E devagarzinho, quando isso aconteceu, por um período também eu acabei tendo alguns problemas de relacionamento de família e tal. Falei, olha, para não ter problema, acabei vindo para Bauru trabalhar na família da minha esposa, que tinha uma indústria de cadernos que era tradicional aqui em Bauru. Eles venderam agora essa empresa, a empresa continua aqui, a Tilibra. Tem uma Tá. grande chance de quem estava nos vendo aí Certamente a turma já usou um ter caderno da Tilibra na estudado aí vida. ter usado o caderno Tilibra ou agenda Tilibra, Aham. né? Eu acabei trabalhando 8 anos na parte de planejamento e controle de produção, fazendo uma coisa que eu gosto muito e na qual eu me especializei, digamos assim, nos Estados Unidos, que é modelagem matemática para planejamento, Certo. que é uma coisa que eu apliquei um pouco nas fazendas também e estou querendo aplicar de volta agora, quer dizer, Aham. retomar isso aí. Foi uma fase muito boa, aprendi a liderar, quer dizer, tive que liderar equipes, né? E
E foi uma Então, experiência é bem um boa. universo bem diferente, você fazer todo um estudo voltado para uma produção agropecuária e cair dentro de uma fábrica, Sim, né? mas do ponto de vista da gestão, os conceitos são os mesmos, tá certo? Aham. Quer dizer, eu tenho recursos escassos que têm que ser alocados de uma maneira adequada. Isso aí pode ser capital de giro, pode ser terra, no caso de uma fazenda, né? Quer dizer, Uhum, então a decisão ela é um pouco mais complexa, né? uhum, A contabilidade tradicional mostra para a gente quanto custa alguma coisa, mas a decisão vai um pouco além disso. Na verdade, quando eu planto soja que está me dando um bom retorno, eu poderia estar usando essa terra para fazer uma outra coisa que estaria me dando um retorno maior ainda. E a contabilidade tradicional não me mostra isso, uhum. né? Então, eu preciso de uma ferramenta que mostre, que me dê essa informação. Sim, Essa ferramenta é a programação linear, certo. ou seja, é uma ferramenta matemática que é melhor ficar para um outro podcast É, que eventualmente, que isso é um aí vai assunto mais uma longo. hora para Ah, vai, explicar, né? Mas vai. daí então o que você aprendeu lá e você trouxe para a indústria é Sim, o conceito ali, adiantou né, de... muito. Por exemplo, eu consegui fazer um modelo de programação linear me dizendo qual era a margem que dava cada produto que a Tilibra fabricava. Uhum, Ou seja, e a margem é definida como tudo que você economiza se, na verdade, você não fabricar e vender o produto. uhum, Inclusive comissão de vendedor, impostos gerados com a venda, etc. Então, a máquina que está fazendo uma cadernetinha de bolso desse tamanhinho pode fazer um caderno, 10 matérias, digamos assim. Qual dos dois é melhor? uhum. Qual dos dois gera mais margem por recurso utilizado? Mas qual recurso? Porque o recurso é papel, capital de giro, é hora-máquina. Mão de obra. A otimização tem que ser feita em relação ao recurso mais escasso. Uhum, E o trabalho de melhoria de produtividade também tem que focar o gargalo. uhum, Se eu tiver um recurso que tem ociosidade, essa melhoria de produtividade é mentira, ela é mentirosa, porque está sobrando, não adianta eu fazer sobrar mais, uhum. melhorando a produtividade, eu preciso focar aonde a coisa está estrangulada. Sim. Então, por exemplo, eu tenho uma pecuária, eu tenho uma fazenda, ou tenho um confinamento, É. capacidade estática de 1.000 bois. Eu tenho mais dinheiro para investir, eu devo comprar mais gado ou fazer mais curral? Depende. Sim, Se você tem curral sobrando, não adianta você fazer mais curral, para dar um exemplo idiota, tá certo? sim. Se você não tem curral sobrando, então talvez você tenha que fazer primeiro um curral para depois botar mais boi lá, Uhum. né? Quer dizer, num exemplo assim, a coisa parece idiota, mas quando você pega um contexto de uma empresa grande, com diversas opções, diversas coisas, esse gargalo está meio escondido, ele não é Uhum. tão óbvio assim. Não, e a gente gosta muito dessa discussão que vai além do óbvio, da produção agropecuária, que é justamente trazer esse tipo de visão para dentro da fazenda, né? Sim, Porque quantos fatores estão envolvidos numa produção de soja, de milho, muito. de pecuária, de Sim, cana, né? Então, quantas decisões a gente tem que tomar o tempo inteiro para dizer isso ou aquilo? Até o pessoal fala, se você aprender a responder depende, você já pode pegar o diploma de agrônomo. sim. É, Depende do que você quer fazer, tá, então exato. depende aqui. Mas isso traz uma visão muito de que não é um universo solto que é depender da chuva e depender do mercado. Tem um Não, monte de fator que a gente tem que controlar dentro da sim. nossa propriedade, né. Claro que ainda tem um imponderável aí que está fora do controle da gente, né? Isso vale para Sim, tudo. sim. Agora, a nossa parte nós temos que fazer, Aham. né? Não tem Ô Zanca, e como da fugir. Tilibra depois, qual foi o teu caminho ainda aí? Quando eu estava na Tilibra, meu pai faleceu precocemente. Meu pai morreu com 60 e poucos anos de idade, e teve um problema de saúde. Então eu já estava trabalhando na Tilibra e aí comecei a dar uma mão nas fazendas. Eu tinha um cunhado que estava dando uma mão para minha mãe e tal. Na época a gente tinha uma fazenda em Guararapes, aqui na região noroeste do estado de São Paulo, próximo a Araçatuba, uma fazenda no Mato Grosso do Sul. E eu tenho um cunhado que estava dando uma mão para minha para os meus pais nisso aí, eu vim trabalhar na Tilibra, e tinha uma fazenda em Catanduva também, que a gente herdou, que era do lado da minha mãe. É, E Catanduva é relativamente próximo de Bauru. sim. Então, durante uns 5 anos, mais ou menos, eu trabalhava na Tilibra de segunda a sexta-feira, aí sábado de manhã acordava cedo, ia para Catanduva, resolvia o que tinha que resolver na fazenda e voltava para cá. E foram vários anos assim. Aí depois, devagar, a gente resolveu dividir as coisas, minha mãe faleceu também, Uhum. e eu e meus cunhados, eu tenho 2 cunhados, né, 2 irmãs, resolvemos sentar e dividir as fazendas. Foi uma experiência interessante também, porque
dividir por 3 é mais difícil que dividir por 2, né? E eram duas fazendas, então Dividir duas fazendas em 3 para ficar bom para cada um é difícil, né? é difícil. A gente acabou, então, definindo os critérios de divisão. Foi um processo interessante, foi um aprendizado também. Se a gente tiver a humildade de escutar e de prestar atenção, sempre tem alguma coisa para aprender, né? Então a gente dividiu, falou, olha, vamos dividir terra. Terra a gente compensa, qualidade de terra, fertilidade a gente compensa com terra. Uhum. E o que tiver em cima da terra a gente compensa com dinheiro depois, você entendeu? Uhum. Então, e depois a gente dividiu em 3 lotes, tão equitativos quanto possível. E aí depois, no prazo seguinte, falou, agora a gente dá uma olhada e fala, alguém acha que algum desses lotes está muito privilegiado ou prejudicado em relação aos outros lotes? Uhum. Não? Ok, vamos para o sorteio. Aí fizemos um sorteio, cada um ficou com a sua área e segue a vida, né? Uhum. E então eu acabei virando um produtor rural por herança também, né? Uhum. E tenho militado nisso aí, quer dizer, a fazenda em Guararapes hoje é cana-de-açúcar, nós estamos muito próximo da usina, né? Meu avô comprou essa fazenda há um século atrás, mais ou menos, na década de 30 do século passado. Chegou a cavalo lá, Tá. pegou 12 vezes maleta lá, abrindo a fazenda. É. Não se fazem mais velhos como antigamente, né? Se eu pegar meia maleta, eu acho que eu empacoto. E a gente herdou um pedaço dessa fazenda, então lá é cana, com soja na reforma. Uhum. Uma fazenda no sul do Mato Grosso do Sul, mesma latitude ali de Maringá, Londrina, o município oficial é Jataí, mas as cidades mais próximas, mais expressivas são Ivinhema. Tá. Lá começou, vamos dizer, quando eu herdei essa fazenda que estava com a minha mãe, tinha um arrendatário arrebentado em cima. Eu queria fazer alguma coisa de pecuária, essa fazenda era originalmente pecuária, mas não tinha financiamento para pecuária, tinha para soja. Então virei sojicultor meio na marra, né? Meio por falta de... Não foi porque você quis, então. Não. O que facilita bem as coisas, né? Só tem isso. Bom, então, O que não tem, como é que você fala? se não tem solução, solucionado está. Se eu só tenho essa opção, é isso aí, tá É isso aí. resolvido, né? Exato. Ô Zanca, e aí dessa, né, nesse contexto aí de fazenda, você acabou, já tinha cana nessa época lá, quando essa fazenda em Guararapes? A cana entrou em Guararapes na geração do Proálcool. Tá. A gente acabou participando da formação de 2 usinas, uma de cada lado da fazenda, uma no município de Lucélia, que foi primeiro, e no ano seguinte, um grupo de produtores rurais na região de Guararapes ali, se juntaram para pegar um dinheiro no Banco do Brasil e montar uma usina também. Uhum. Então a gente começou a plantar cana devagar, eu acabei participando da gestão dessa usina, fui presidente do conselho de administração, fui presidente por um pequeno período da diretoria executiva, fui membro do conselho e acompanhando esse negócio aí. E a cana a gente acabou vendendo, porque virou briga de cachorro grande isso aí, né? Uhum. Quer dizer, na época, quando a gente iniciou as primeiras usinas do Proálcool, o módulo eram 200 mil hectares, 200 mil toneladas de moagem por ano. Hoje nós dois resolvemos aqui, falar, vamos montar uma usina? Vamos contratar uma empresa de projeto para nos assessorar? Vamos. O cara vai falar, 5 milhões de toneladas para começar a brincadeira, a moagem, senão pode parar, entendeu? Uhum. Não é viável. O sarrafo ficou bem maior, né? Nossa senhora, pra imagina. conseguir entrar, né? Então, um bando de jacu lá que pegou um dinheirinho, foi começar a fazer um negócio e não dá, ficou grande demais. Mas é legal, você teve então uma experiência super interessante aí com um lado mais corporativo da coisa, né? Também. E mais Também. presidente de conselho de administração, direção de usina, né? Então é uma coisa também que vai nos puxar aqui para o próximo assunto que eu quero trazer com você, que é sobre essa tua visão como gestor de fazendas, como o que a gente gosta de bater aqui, fala assim, o cara tem que deixar de ser um fazendeiro tradicional e virar um empresário rural.